Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Chegamos no momento ímpar, momento da palavra de Deus. Você que está conectado conosco, ouvindo a nossa transmissão ao vivo, querido, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar nos ouvindo. Chegamos no momento ímpar da palavra de Deus, querido. Peço que todos aí que estão nos ouvindo, pegue sua Bíblia, sua bússola e abra ali no livro de Provérbios. Provérbios, a gente vem com um tema sobre a corrupção, querido. Tema muito forte neste dia de hoje. Livro de Provérbios, capítulo 29, Provérbios de Salomão, querido. E o verso 2 ao 4, que diz assim: quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro da prostituta desperdiça fazendo rei com juízo. Sustém a terra, mas o amigo de suborno o transtorna. Querido, chama atenção para dois versículos, 2 e o 4. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E o verso 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo do suborno a transtorna. Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra, obrigado por esta manhã e tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte, Pai, que está aí nos ouvir, conectado conosco. Abençoe a cada família, Senhor. Deus, este é um momento ímpar. Eis aí a tua noiva, Senhor, os a conhece. Pai, que nós possamos sair saltitando alegre em tua presença. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso. Nos ensine, nos exorte, que nós possamos caminhar na tua santa presença. É que eu te peço, crendo e te agradeço em nome de Jesus. Querido, neste dia, nesta manhã, o Senhor Deus tem nos abençoado poderosamente, querido. Obrigado por você estar conosco esta manhã. Querido, guarde estas palavras ao seu coração. Estamos vivendo os dias difíceis. Muitos não estão percebendo o que está acontecendo na nossa nação, querido. Estamos vendo que os telejornais estão anunciando, estamos observando o que está acontecendo. Querido, outra hora eu estava ministrando aqui e dizia: agarraram o pote de ouro e não querem mais soltar. Querido, se nós observamos o salário mínimo da nossa nação, até para a gente se alimentar está difícil. A conta de luz aumentando, a conta d'água lá em cima. Na verdade, querido, você compra hoje para pagar amanhã, e muitas das vezes vai se prolongando. Para a gente se alimentar em meio ao que está acontecendo na nossa nação está muito difícil. Enquanto o governo vai se beneficiando, enquanto o governo vai tendo as suas promoções, enquanto o governo ele vai tendo seus cachês, enquanto o governo ali ele vai aumentando seus benefícios, que eles têm direito a tudo, querido. O deputado, o vereador, o prefeito, o senador, não importa, eles têm direito a tudo. Vou dar um exemplo: se um salário destes custa 10 a 15 a 20, não importa. O salário dele chega até 30, 100 por causa dos benefícios. Tem direito a tudo. E o pobre tem direito a quê, querido? A qual um teto para morar já é difícil. Não tem nem para onde se locomover, andar para um lado e para o outro. Hoje, se você tem o seu carro, só o que você paga, daqui a pouco você não vai poder nem andar mais com o seu carro. Sabemos já o valor dos combustíveis, quanto está muito alto. Querido, nós estamos vivendo num momentos difíceis, querido.
mas muitos não estão percebendo. O Senhor coloca no meu coração essa ministração esta manhã, para que você possa se alertar, para que você possa divulgar, para que você possa fazer a sua parte, querido. Querido, se bem entendemos, a Bíblia ela nos exorta, nos ensina em todos os tipos de assunto, e o assunto a qual nós estamos vivendo hoje em nossa nação é a corrupção, querido. E muitos até dizem, não vai mudar, muda sim. Se você quiser fazer a sua parte, muda, querido. Estava prestando atenção algo em um país onde jovens ali na Ásia, no Japão, na China, não lembro direito qual país, onde quando chegava a época da política, que estava ali os homens querendo se candidatar a isso, aquilo, falando que vai fazer isso, tal, e nisso o jovem do país, o jovem, querida, pegava, começava ali nas redes sociais, começava a pegar a vida daquela pessoa, para saber o passado daquela pessoa, para entender o passado daquela pessoa que estava se candidatando à política, se aquela pessoa verdadeiramente tinha mudado, na qual a trajetória tinha cometido os seus erros, tal, mas se mudara, e nisso o povo ainda dava uma crédito, mas se via que a pessoa continuava nos seus erros, quando ele se candidatava, querido, nem a família votava nele, porque sabia que ele estava errante, era errante, então ele nem chegava lá. E onde eu observei, eu falei, como é bom, querido, entendemos, querido, que quando vem um político prometer algo, e nisso aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, é obrigação dele, querido, porque o dinheiro que veio para ele fazer isto é um dinheiro que é nosso, é meu, é seu, é nosso. Então, se ele ganha 10 mil e veio 1 milhão daquilo que ele prometeu pelo governo, isso, aquilo, tal, ele tem que tirar os 10 mil que é dele, entendeu, querido? E o restante ele tem que fazer aquilo que ele prometeu. E ele tem que dizer, eu fiz aquilo porque o dinheiro veio, eu prometi e cumpri. Mas não era mais com minha obrigação, querido. Muitos até falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não era obrigação dele. Ele tinha que fazer. E o que ele fez era com dinheiro nosso, não dele, querido. Queridos, entendemos o qual a gente está falando hoje, esse assunto, esta manhã, porque é algo muito sério, querido. Se a gente não parar para refletir, se a gente não parar para meditar, hoje o seu filho, meu filho, está um pouquinho apertado, aquilo tal, mas se a gente der continuidade, lá na frente nossos filhos vão sofrer. O que a gente está passando hoje, se a gente não parar e tomar nossas atitudes, lá na frente nossos filhos vão sofrer, querido. Querida, a Bíblia Sagrada nos ensina aqui, o texto a qual nós lemos em Provérbios capítulo 29, eu chamo a atenção de todos, não saia, ouve esta mensagem, querido, passe, faça sua parte, porque se nós não fazemos a diferença hoje, amanhã nós vamos sofrer, querido. Estamos vendo aí o que está acontecendo em meio à nossa nação, nós não estamos podendo nem mais caminhar, vamos se alimentar do que daqui a 10 anos, o que está acontecendo conosco, querido? Estão lá, estão fazendo as leis, nós não estamos sabendo, quando menos esperamos está acontecendo. Já diminuíram o nosso salário, querido, já aumentaram o bujão de gás, já aumentaram o combustível, já estão aumentando tudo, e nós vamos parar onde, querido? Querido, se você analisar, você é dono do quê? Eu sou dono de quê? Se nossa casa nós não somos dono, se nós não pagar a energia, cortaram, se nós não pagar a conta d'água, vão cortar, se nós não obter o dinheiro para se alimentar, não vai ter. Ou a gente compra um feijão que o preço normal era para ser 2, 3, hoje o feijão é 8, 5, 6, o arroz, os impostos lá em cima, querido. Daqui a pouco a gente não vai poder nem se alimentar do amarelinho, que é barato, que é algumas coisas, que é uma bênção em nossas vidas. Daqui a pouco, quando a gente vê o preço dele tá lá em cima, e a gente vai se alimentar do quê? Se a gente for querer fazer um agrado ou dar algo para o nosso filho querido, é difícil. É o que está acontecendo em meio aos nossos país, a nossa nação. Querido, paramos e prestamos atenção no que está acontecendo. Faça a sua parte, porque do jeito que está não pode estar, tem que mudar, querido.
Muitos até se perguntam, Maico, você está falando um negócio que não vai ter mais jeito. Tem sim, querido. Porque eu estou lutando, fazendo a minha parte, você pode fazer a sua. Pode mudar. Hoje, se você mudar, se você prestar atenção no que está acontecendo e não votar naqueles que estão aí nos enganando, querido. Oh, preste atenção, gente, por favor. Porque as coisas estão ficando sérias. Hoje a gente está passando já por um momento difícil. Imagine nossos filhos que vão vir. Querido, meu amigo, minha amiga, a Bíblia nos ensina aqui no Provérbios capítulo 29, verso 12. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Aquele homem correto, aquela pessoa que faz as coisas certas. Aí na política, querido, quando ele ali é correto, em meio à nação, ele vai fazer isso, vai cumprir, ele pega o que é direito dele somente, não mais, querido. A gente viu a Operação Lava Jato, o mínimo que pegaram de dinheiro foi bilhões, querido, fora o que está espalhado por aí. Querido, nós devemos ser um porta-voz nessa nação para que possa mudar. Querido, quando o homem é justo que entra lá, ele faz o que é a obrigação dele. Ele faz o que é a obrigação dele. Prometeu isso, aquilo. É a obrigação dele, querido. Porque o dinheiro que vem para ele não é dele. Ele tem o dinheiro dele, o salário dele, somente aquilo. E o restante ele tem que fazer e dizer: o que eu fiz foi a minha obrigação. Aí muitos dão crédito, falam que eles se dão crédito e acham que estão fazendo algo. Não, querido, é obrigação. E nada mais do que isso. E nisso a nação, o povo tem que olhar e falar: realmente, esse homem é justo. E a nação se alegra com esse homem, porque quando o imposto ele vai se crescendo, vai aumentando, a nação ela sofre, querido. A nação vai ter um momento que a gente vai caminhar, vai pagar até pelo que já pagamos. Mas vai ter um momento que você vai sentar num lugar e vai dizer: eu sentei, querido, parece mentira, mas é verdade. Sentei quando menos espera, você vai ver uma plaquinha do lado, você tem que pagar. Porque está ficando difícil, querido. Temos que fazer a diferença, temos que observar o que está acontecendo em nossa nação. Uma nação abençoada por Deus. Deus colocou nós aqui nesse país, que é chamado Brasil, abençoado, que temos tudo, querido. Temos água, não tem nada a dizer aquele é terremoto, mas não temos isso. Temos ouro, temos tudo aqui. Podemos viver bem se colocarmos pessoas corretas, sérias no poder. Observe o que está acontecendo, querido. E dando continuidade ao texto: mas quando o ímpio domina, o povo suspira, querido. Dá calafrio, tremor. Muitos se perguntam: o que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos ver? Tem nações, povos, tribos, raças sofrendo por causa da corrupção. Muitos não estão vendo, querido, no interior, querido. Outra hora nós viajamos para o interior, vimos regiões secas, aonde o dinheiro que era para ser levado ali, que era para aquela região ter vida, por viver bem. Por quê? Porque foi um dinheiro que foi extraviado, querido. Querido, observamos. Na hora que a pessoa chegar e falar assim: oh, vote em mim, veja nas atitudes dele se ele vai cumprir aquilo que prometeu, para que nós não podemos sofrer mais. Temos que fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode ser uma voz no meio do deserto, mas essa tua voz, ela pode fazer a diferença, querido. Ou não tema, porque nós falando é o porta-voz. Deus, ele está conosco. Deus, ele se agrada do justo na terra, querido. Deus se agrada daquelas pessoas que fazem as coisas corretas, querido. Então o que está acontecendo em nossa nação, quando um homem justo governa aí, as coisas mudam. As coisas mudam. Está chegando mais um período que muitos vão se candidatar.
E nós, por causa disso, daquilo se der crédito, e depois que ele ganhar ou ela ganhar e não mudar, a gente vai sofrer, querida. E se a gente hoje está sofrendo, imagine os nossos filhos, que futuramente vão sofrer. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Meu Deus, como pode? Como pode uma cidade abençoada, vem as Olimpíadas, vem a Copa do Mundo, vem tudo ali, onde era para ter bilhões guardados e o povo está bem. Cadê o dinheiro? O que fizeram? O povo está padecendo, sofrendo, homens e mulheres corretos, trabalhadores, lutando para levar o ganha-pão por causa de 2, 3, 4, 5, 10, 20. Corromperam uma nação, mudaram tudo ali. Não, a nação assim está sofrendo por causa da corrupção destes homens. A nação está lutando. Querido, entenda nesta manhã, guarde isso. Estes homens que estão pegando o que é da nação, mudando, tirando o foco da nação. Uma nação abençoada que é o nosso país, onde Deus tem nos abençoado poderosamente. Por causa de uma minoria, querido, nós possamos fazer a diferença. Somos milhões de brasileiros. Podemos fazer a diferença. Não fique calado. Não fique calado. Faça a sua parte. Porque quando o homem justo reina, as coisas mudam. Não vai em qualquer tipo de barca furada. Querido, entenda isto. Quanto mais a gente se cala, mais sofremos. Mais sofremos. Enquanto se a gente não tomar uma atitude, se a gente não mudar, se a gente não falar, querida, muitos estão na zona de conforto. Querido, gente, chegamos na região, uma certa região aqui da Paraíba. O pessoal da classe média sofrendo, querido. Casas e casas vendendo, casas lindas, onde muitos ali batalharam para ter suas casas. Correram atrás de pessoas de bem, pessoas boas, batalhando e perdendo. Por causa de quê? Em meio à corrupção a qual nós estamos vendo em nosso país. Escolha, faça a sua parte. Observe, querido, se a gente entender o texto, no verso 4 diz: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo do suborno o transtorna. Aquele que aceita suborno, querido, aquele que faz as coisas erradas por debaixo do pano em termos de financeiro, a nação sofre. É o que está acontecendo. Agarraram lá o pote de ouro e falaram que daqui eu não saio. Vê um juiz e fala: sai daqui. Ele: não, daqui eu não saio. Inventam até lei para querer processar aquele juiz que está fazendo as coisas corretas. Porque está mostrando as coisas, querido. Aquele que mostra a verdade está sofrendo. Quantos aqueles denunciaram a corrupção hoje não vive nem mais em nosso país? Porque as coisas estão sérias, querido. As coisas estão sérias. Você está aí, eu estou aqui. Nós precisamos fazer a nossa parte. Observe quem está se candidatando. Olhe, veja, para ver se verdadeiramente ele vai mudar a nossa nação. Porque aquele que está se candidatando, querido, precisa ser uma pessoa correta para que nós possamos caminhar corretamente. Observe isso, querido. Quando pessoas que vêm ao mundo, que vieram ao mundo, homens terríveis, acabaram com nações, querido. Bem lembramos de homens como Hitler. Hitler, se a gente entender, ele nasceu na Áustria, querida, em 1889. Ele ali se alistou no exército voluntariamente. Nisso ganhou até medalhas de honra, aquilo de bravura. De repente o homem deu um crescimento, foi para um partido que se tornou nacionalista nazista. Chegou naquele partido, teve um crescimento, deu indício a muitas coisas, foi para um lado, foi preso. De repente, quando começou a crescer, querido, quando começou a lhe ter, quando ele começou a adquirir, querido, nações sofreram na mão desse homem. Ele, através dele, morreu milhões de pessoas por causa de Hitler.
Querido, se a gente observar alguns ditadores que vieram à terra, que marcaram, se a gente vê Mussolini, se a gente vê Leopoldino, Hitler, como eu falei, Stalin, Tito, querido, se a gente vê os imperadores que vieram, os imperadores na época romana, querido, se a gente observar Augusto, César, Nero, Calígula, Marcos Aurélio, Vespasiano, Sétimo, milhões que já passaram por aí. Homens que fizeram coisas terríveis, nações morreram. Mas porque botaram lá, muitos tinham até direito à herança. E nisso sofreram nações. Queridos, se nós hoje estamos vivendo o que está acontecendo em meio ao nosso povo, em meio à nação brasileira, que tem pessoas que podem se mexer e não se mexem. Tem pessoas que têm a caneta de ouro na mão para assinar, mas não assina para mudar. Mude. Você pode ser a voz. Você pode ser a voz aonde você está. Não vote aquele que você sabe que vai corromper a nossa nação, que vai devagarzinho, querido. A gente vive bem. Querido, nós temos belezas a qual o Senhor nos abençoou. Cartões postais no Rio, Recife, Minas, todo canto que nós vamos, nosso país é lindo. Querido, todo canto que nós vamos, nós podemos viver bem, é uma nação abençoada. Como eu amo meu país, querido. Como eu amo meu país. Querido, para mim um missionário não respeita todos. Se Deus me desse esse dom de ser missionário, eu queria ser missionário só aqui, ó. Não queria nem lá para fora. Se Deus quisesse, também. Mas porque o nosso país é uma bênção. Observe quando vem pessoas de fora para cá. Tem pessoas que beijam até o chão. Se a gente vê um vídeo que aconteceu no Japão um certo tempo atrás, se eu não me engano foi um furacão, um terremoto, não lembro. Pessoas quando chegavam no avião que pisava no chão do solo brasileiro, eles beijavam o chão. E dizíamos, olha, esse país é abençoado. Esse país é uma bênção. Querido, nós possamos mudar, nós podemos mudar. Não deixe o que está acontecendo aí. Muitos se calam, não, vai continuar. Mas se você ama os seus filhos, e eu sei que você ama, o que você está vendo hoje, amanhã, os nossos filhos podem sofrer mais, querido. Não queira isso. Você pode ser uma voz que pode mudar. A gente vê esses homens que vieram. Eu dei uma comparação desses homens que vieram, querido. Eu falei desses homens que vieram porque eles destruíram nações. Aí você pergunta, mas naquela época era assim, querido, o que falta? Observe, as coisas estão se findando. Provérbios capítulo 11, verso 10 diz assim: se alegra a cidade. Observa, querido. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Quando um homem justo, bem, faz o que é correto, a cidade se alegra, a nação se alegra. Mas quando vê um homem que não faz as coisas corretas, a cidade perece, a cidade sofre, a nação sofre. É o que está acontecendo em nossa volta. Não precisa você ir muito longe para observar. Do lado você vê, às vezes, o seu vizinho, a falta de emprego. Querido, se tem um estudo, como se pode faltar emprego em nossa nação? Como pode isso? Por que está faltando? Querido, você pode mudar. Você pode fazer a diferença. Querido, você pode. Se a gente observar no livro de Esther, quando Deus abençoa Mardoqueu, Amã, que ia tomar ali, a nação ia perecer, mas o homem correto ali, Deus o levantou e o povo foi bem. Deus o levantou e o povo foi bem, querido. Quando a gente vê pela Bíblia Sagrada, homem justo, voltando para a Bíblia, se a gente observar José, Davi, Daniel, quando Deus os constituiu ali, homens, correto. E nisso, em meio a uma nação, querido, em meio a uma nação, vinha milhões, dinheiros, vinha tudo ali.
Eles separavam as coisas justamente. Se a gente observar em Daniel, tinha muitos que estavam em volta de Daniel querendo corromper, extraviar o dinheiro, para que chegasse até diferente na mão do rei. Ou o povo sofreria. E Daniel fazendo as coisas aqui, vem para cá, vamos fazer isso aqui, o que é nosso é nosso, o que é do povo é do povo. E todos viviam bem. Quando nós lemos esse texto de Salomão, querido, Salomão ali, ó, um rei a qual Deus o abençoou poderosamente, a nação vivia feliz, vivia bem. Se nós observamos, nós podemos fazer a diferença, querido. Em Provérbios, capítulo 19, o verso 16, o justo é legítimo. Provérbios capítulo 19 e o verso 16 diz assim: o que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. E o que eu digo nesse texto, querido, o que faz o correto, eu não vou dizer nem pelos mandamentos, porque aqui está dizendo os mandamentos, mas o que faz o correto, a nação ela prosperará. O povo vai bem, mas aquele que não faz o correto, o povo sofre. Querido, medite. Salmo. Oh, aleluia. Livro de Salmos, querido, 17. E o verso 1. Diz assim: ouve, Senhor, a justiça, e atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Querido, entenda bem o que eu vou dizer aqui através desse texto. Se você clamar, fazer a diferença, se você... Não, Senhor, é aqui. Deus abençoa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação brasileira é abençoada por Deus. Esta nação a qual nós vivemos é abençoada por Deus. O texto nosso a qual nós lemos, que não é feita com lábios enganosos. Querido, muitos estão lá. Bota até a mão na Bíblia. Faz isso, não vamos mudar. A nação a partir de hoje, né, isso, aquilo, não vai. Por quê? Porque eles estão com intuito no dinheiro e esquecendo do povo, querido. Querido, nós precisamos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Se nós se unirmos, a nossa nação ela muda. E nós vivemos bem. Nós, eu e você somos irmãos. Sei que muitas das vezes as atitudes, uma para com o outro, às vezes a gente quer se degladiar. Mas nós temos as mesmas falhas, temos as mesmas fraquezas. Se apegamos, a pessoa se apega àquela pessoa ou outra. Se o ser humano observar, cada um tem um DNA diferente, mas o jeito, isso, aquilo, tal, não muda. Todos têm a mesma. Paulo dizia: o bem que é para mim fazer quando vê. Mas aquela pessoa que quer ver a mudança, aquele homem que não está aguentando mais o que está acontecendo na nossa nação, você pode fazer a diferença. Crave isso no seu coração, querido. A pessoa que está de acordo com a justiça de Deus, querido, você pode mudar. Só depende de você. Observe o que a gente falamos aqui no começo, onde jovens, quando via que aquele homem, aquela mulher estava se candidatando, quando eles viam que eles ali estavam se candidatando, eles começavam a buscar o fundamento da onde, por quê, para quê, por quê, vem para não sei o quê, fazer o quê, se vai fazer. Quando via que a pessoa não ia, isso, aquilo, tal, ele não, aí não. Não, aí não. Querido, e a nação vai. E a nação vai. E Deus vai dando crescimento, Deus vai abençoando. E o povo vai vivendo bem. Mas se nós não se despertar, muitos estão na zona de conforto, achando que está bem. Quando vai ver um pouquinho mais à frente, não, infelizmente, querido, não vai estar. Guarde essas palavras
no seu coração. Você pode mudar, para que amanhã você pode estar confortável, para que amanhã sua família possa estar confortável, para que amanhã os seus filhos possam estar confortável. Se hoje nós não formos porta-voz, o que está acontecendo em nossa nação, se hoje nós não falar, muitos até dizem, vai mudar o quê? Mas a sua parte você faz e vai mudar. Quando o homem lá entrou, começou a mostrar os erros, querido, era anos de corrupção, bilhões tirado da mão do trabalhador, tirado da mão do pai de família. Quantos nesta hora estão em busca de uma porta de emprego e não encontram? Por quê? Esta é a pergunta, mas já sabemos a resposta. Mas se você quer ver a mudança, faça você a sua parte. Não se cale, mude, veja, observe, tome as suas atitudes, que Deus, Ele abençoa. Repito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A voz do justo que clama no deserto, querido. O Senhor derrama um manancial de água, de bênção, de maná, codorniz. Deus, Ele abençoa poderosamente. Entenda um texto da Bíblia Sagrada quando Agar foi para o deserto, querido. Quando ela chegou no deserto ali, que ela fugiu da sua senhoria. É um texto que parece que não tem nada a ver do que a gente está falando. Ela sairia. De repente Agar se distancia do filho no meio do deserto. De repente chorando, creio eu, triste o filho. De repente a criança clama, chora, isso, aquilo. E vem um anjo do Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Quando você começa a clamar, Senhor, aqui está errado. Tem que mudar. Deus, Ele está ouvindo. Mas precisamos nós fazer a nossa parte. Querido, ore por mim, eu oro por você, querido. Vamos orar um pelo outro. Independente. Vamos ajudar, nos dar a mão. Nessa nação é abençoada, querido. O nosso país era para ser um país de primeiro mundo. Por que que não é? Nós temos o direito de escolha. Nós temos o direito de escolha. Você escolhe, eu escolho. O que eu quero melhor para mim, o que você quer o melhor para você. Você tem o direito de escolha. Você, querido. Você pode mudar hoje, se você quiser. E dar continuidade, se você quiser. Vamos lá. A nação abençoada, que Deus possa abençoar a todos poderosamente neste dia. Crave isso no seu coração. Guarde esse texto, Provérbios, capítulo 29, o verso 2 e o verso 4. Quando o justo se engrandece, quando o justo, entenda, querido, se engrandece, o povo se alegra. Quando o homem correto toma a frente de uma situação, uma mulher, um homem, a nação, ela se alegra. Porque a atitude, a posição, aquele homem a qual aquela mulher vai tomar, ambos vão se alegrar. Se a gente bem se lembrar de Salomão, quando vem duas mulheres para Salomão e o filho, aí uma dizia, uma era minha, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu. Mas aquele Salomão ali, parado, é meu, Salomão. Pensou, homem justo. Vou cortar e a gente vai ver quem é a mãe. De repente, eu a conjecturar, pegou um punhal, vou cortar essa criança e vou dar a parte para um e para outro. Aí a mãe se pronunciou. Falou, não, eu perco.
mas não faça isso com tal. Querido, a atitude de um homem justo, e os outros se alegraram. É assim que funciona.